que todos vocês foram entrando, né, a gente estava conversando aí um pouquinho, né, mas então boa noite a todos, certo? Todos os que entraram aí, os que eu já tinha conversado, todos sejam todos bem-vindos a mais esse dia de formação, né, esse nosso encontro hoje. Vamos fazer com que seja o mais agradável possível, né, que a gente possa compartilhar, participar numa boa, tranquilos, né, e sair assim com um pouco mais, né, de aprendizado aí para o nosso dia a dia. Ok? Nós temos aqui algumas, a Rosana, não sei se tem mais alguém que é de outra turma, né, que eh, está repondo aqui, né, nesse horário, tá? E só quando a gente precisa, né, tem que estar, repondo, de preferência para não ficar com a falta, né. Então tá, vamos lá, vamos começar aqui, compartilhar o nosso roteiro e vermos o que que nós temos aqui para hoje. Muito bem. Então nós temos aqui hoje, mais uma estratégia, né, que é a passa ou repassa, e ela vem aí com uma sugestão de aplicação em uma aula também do primeiro ano, que é então o comportamento de funções reais, tá. Então hoje já é a nossa reunião 5, né, ou seja, estamos aí na metade da nossa jornada, daqui a pouco já vou mostrar o cronograma, né, e a gente também já vai ver o que que ainda vem pela frente aí. E vocês já vão, assim, né, pensando aí, se ainda não pensaram, na possibilidade aí de já estar fazendo a implementação. Então, hoje dia 17, né, do 6, e sempre com aquele recadinho de estar, com uma participação ativa aqui no grupo, né, utilizando aí o computador de preferência, e também aquela questão, né, de estar aí com a câmera aberta. Muito bem. Na nossa agenda de hoje, então, temos os objetivos e o acolhimento, né, esse acolhimento será um pequeno vídeo, né, para reflexão. Depois nós vamos ter o início de conversa, que já é falando, então, sobre a estratégia metodológica de hoje, né. Então nós vamos fundamentar ali, né, um pouquinho, ver do que se trata, e depois vamos ver uma aula, eu e o seu descritor, né, e também como organizar essa aula, ou seja, uma sugestão, né, para trabalhar essa estratégia metodológica. Mas você pode aplicar em qualquer outra aula sua, né, pode até aproveitar, fazer até mesmo a sua implementação. Hoje, no momento em ação, nós vamos fazer subgrupos, né, então terá esse momento, esse trabalho, tá, vai ser uma coisa simples, tranquilo de estar fazendo, né, vamos ver se o tempo ali, nós conseguimos um tempo suficiente aí para isso. E aí depois um compartilhamento, e hoje, pessoal, nós só vamos ter aquele formulário, de avaliação do dia, que é aquele que a gente já está acostumado a fazer, né, em todas as jornadas aí dos formadores. Então hoje nós não teremos, né, o portfólio, a reunião 5 não tem o portfólio, então não precisem, né, se preocupar, pegar o portfólio, porque não terá hoje. E também nós não teremos aquela verificação da aprendizagem.
aquele, formulário, né, que tem questões, referente ao encontro, né, que até alguns aí discordaram, né, de uma questão aí eu até falei com o tutor, ele ficou de dar uma olhada lá sobre e também, gente, houve outros grupos, né, que também reclamaram lá da questão que vocês disseram que estava errada, né, então não quer dizer, não foi só vocês que perceberam isso, né. E aí então o nosso final, né, então beleza aí, vamos lá. Aqui o cronograma, né, que eu falei, então olha que hoje nós já estamos na metade. Na verdade, nós vamos ter de conteúdo de estudo, né, de aula, para a gente refletir aqui, só mais 3, né, tirando de hoje, depois nós vamos ver triângulo retângulo, trigonometria no triângulo, que esses 2 temas aqui são agora do segundo ano. E gráfico de função do primeiro grau, né, e aí então, em cada um deles também uma sugestão aí de uma estratégia, né. Aqui não está escrito, mas tem aquele slide que eu passei na semana passada, a gente ainda tem mais, tirando de hoje, mais 3 estratégia metodológica. Dá certinho aí para cada uma dessas aulas. E lá no nosso 9º encontro, nós vamos retomar falando sobre o SAEB e a recomposição. E já nesse dia nós vamos ter a apresentação de trabalhos, né, quando tiver mais próximo, a gente vai fazer uma planilha para organizar certinho. E o 10º encontro, né, que será então destinado ao compartilhamento e feedback, né, ou seja, final desta jornada. Com isso, né, nós ainda vamos ter aí o nosso recesso escolar aí, né, no meio disso daí, tá. Então, por isso, eu devo atentá-los hoje, né, para que vocês já estejam organizando aí a implementação, de preferência que ela ainda ocorra antes do recesso, né, eu estou só orientando, né, pessoal, porque depois do recesso, geralmente a primeira semana, né, sempre tem alguma atividade diferenciada, uma retomada, então, de repente, pode ser que não consigam fazer a implementação. Mas se você aí na sua organização, né, da sua escola aí der tudo certo, tudo bem, né, mas a preferência é que façam antes. Pode falar, Rosana. Então, hoje eu estava pensando, na hora que eu estava preparando a aula, e eu estava olhando lá aquelas questões da prova Paraná, eu estava pensando em fazer um trabalho em cima dos descritores da prova Paraná, os de menor acerto, Isso, muito fazer bem. a implementação em cima disto. Aham, pode ser, daí você aplica uma estratégia, né, uma Sim, maneira de eu estava até fui trabalhar. pesquisar, né, sobre aquela outra estratégia lá, né, conversei com os alunos, aí eles deram umas ótimas sugestões. Eu estou pensando, vamos ver. Que bom, seus alunos dando sugestão, que ótimo, né. Aí, ó, Eu estou achando, eu falei aproveita até que então. acho que eu vou aplicar a sala de aula invertida. Isso aí, ó, muito bem, tá. Mas aí você precisa colocar uma estratégia, tá bem? Uma dessas que a gente foi trabalhando aí, beleza? Então, a Qualquer primeira, a do Geek, geek, isso, tá. Beleza, tranquilo, tá. Então, pessoal, né, só fechando aí essa conversa, né, então o quanto antes, se vocês conseguirem fazer ainda, né, antes do período de recesso, né, fica mais tranquilo depois, tá. Mas aí só avisando, né, porque senão depois vocês podem, chegar o dia aí e ainda não concluíram, né, a implementação, e aí implica na nota, né. Agora então o nosso acolhimento, né, não sei, talvez até vocês já tenham visto esse vídeo aí,
né, mas ele vai trazer aqui uma mensagem bonita de solidariedade, né, de servir ao próximo. Vamos ver aqui, tem uma fala aqui antes, ó. Na educação, muitas vezes, o impacto mais significativo não vem de grandes recursos, né, ou tecnologias, mas, né, da disposição sincera de servir ao outro, de ouvir, orientar, apoiar, acreditar no potencial de cada estudante, né? Quando o educador se doa, mesmo diante de limitações, ele planta sementes de transformação. Então vamos pensando nisso aí, né, que aí depois, após o vídeo, vocês poderão estar falando alguma coisa aqui. Mensagem do Estado falando isso, representa uma mudança. Ai. É, a questão aqui é assim, né, não é que a gente vai doar o nosso serviço, né, é claro que a gente não vem com essa questão aqui, né, como diz. Mas, assim, a gente tem a nossa função, né, que é dar a nossa aula, né, nós somos pagos por isso, né, porém, né, muitas vezes a gente vê que o nosso aluno, às vezes, ele precisa de algo mais, né, e esse algo mais é algo que se você for, né, se envolver, é uma doação. Então uma palavra de carinho, um apoio, né, essas coisas então são doação, né, ninguém te paga para você dar uma palavra de carinho, né, para você ter um afeto, mas são coisas que o dinheiro não compra, né. E é mais ou menos isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo, tá, vamos lá.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ
อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Muito bem. Então, que lindo, né? Que linda mensagem. Observar ali, já assisti várias vezes, cada vez a gente vê algo diferente, né? A flor floresceu ali, né? Cresceu. Então, quer dizer, cada gesto, né? Cada coisa que ele fazia ali, servindo o outro, né? Deu ali um fruto, né? Floresceu, a menina foi para a escola, né? Entre outras coisas ali. Então, é aquilo que eu falei. E ali fala, ele é rico daquilo, né, que o dinheiro não compra. Por quê? Porque é uma doação, né. Então vai de encontro aqui com essa frase aqui, né. E aí então, como tudo, né, a gente traz aqui a reflexão para a nosso dia a dia, né, para nossa escola. Então vamos pensar aí, depois se alguém quiser falar algo, né, aqui sobre, aí vamos lá, vamos participar. Então, como podemos cultivar e fortalecer essa doação genuína para realmente plantar sementes de transformação na vida de nossos alunos? Então, agora, né, trazendo aí para nossos alunos aí, então, como podemos fazer isso? Né, essa doação aí, nessa transformação para o nosso aluno. Vamos lá, quem gostaria de estar falando algo? Com certeza vocês têm coisas interessantes para falar pra gente. Guilherme? Eu poderia comentar, assim, não só em questão de educação, né, mas Uhum. também de vida, né. Sim. Essa semana passada, alguns alunos, né, já vários alunos, e alguns professores parece que eles têm um pouquinho mais de coragem de conversar, né. Não sei se a gente acaba inspirando alguma coisa neles, confiança, né, ou simpatia. Eles vieram fazer uma reclamação de um professor para mim, que o professor estava sendo muito severo com eles, né, que o professor estava pegando pesado. Aí eu falei para eles assim: "Mas vocês já pararam e pensaram o que o professor pode estar sofrendo? Assim, será que ele está dormindo bem? Como que será que está o relacionamento dele na casa dele, né?" Então, assim, eu comecei a falar da empatia com os meus Uhum. alunos, sabe? E eu sempre puxo um pouco para a área também de educação e tudo, né? Não foi tanto assim pela parte da matemática, mas mais foi, eu acredito que foi mais por um projeto de vida que eu acho que eu plantei dentro da sala lá. Comecei a comentar dos possíveis problemas desse professor, né, que acho que ele tinha se separado recentemente da esposa, estava com problema de saúde, ele estava estudando, estava se preparando para o doutorado dele, então ele tinha poucas noites de sono, então aquilo para ele estava muito estressante, ele estava com muita dificuldade, andou passando mal algumas vezes. Eu coloquei isso na sala como forma de empatia, né? E eu acho que essa sementinha deu fruto, porque na É. outra semana eles já vieram conversar de uma forma diferente, eles começaram a entender mais o professor, né? E querendo ou não, a gente tem umas motivações que a gente usa, né? Eu, principalmente, eu uso dentro de sala de aula, né? Tive bons professores, viu, professora? Tive bons professores, Que bom. né? Não tenho o que falar, não, são ótimos professores, né? Até tem um, foi meu professor que ele tá na sala, sabe? É, e então, assim, eu tento cultivar, assim, no coraçãozinho de cada aluno, sabe, a importância da gente sempre ter empatia, sempre ter respeito, sempre ter amor pelo próximo, né? E também, no caso, eu acho que floresceu, acho que foi legal, eles compraram a ideia, né? E a gente também é sempre bem cobrado, né? Então, assim, eu sempre tenho esse papo procuro ter um papo mais amigo com os meus alunos, incentivando, conversando, fazendo eles comprar a ideia mesmo, realmente. E isso tem surtido efeito ultimamente, sabe? Eu Que bom. consegui Ótimo. alavancar as plataformas,
né, conseguir fazer com que eles tivessem um pouquinho mais de empatia pelo professor, que estava passando um perrengue desgraçado. Então, sim, foi legal, né? E a gente tem as recompensas, né? O carinho que eles demonstram por nós depois, né? Eles já querem chegar, querem abraçar, querem pegar, querem perguntar como é que foi o dia, como é que foi a semana. Então, assim, a gente planta a sementinha e o gostoso é ver a sementinha florescer depois. Muito bem. Ótimo, Guilherme. Obrigado aí pela sua participação, né? Seu depoimento aí. Muito bem, é isso mesmo, né? A gente repara que até o aprendizado melhora, né? Quando a gente tem assim uma relação mais afetuosa, né, com os alunos. Muito bem. Ótimo. Vamos lá, então, continuando. Os objetivos, então, que nós temos para hoje, né? Então, hoje o nosso objetivo aqui, primeiro, é conhecer a estratégia metodológica passa ou repassa. Propor a organização de uma aula aplicando a estratégia metodológica passa ou repassa, para também desenvolver ali o descritor D20, que está aplicado na aula, né, de sugestão que nós temos hoje, e criar um plano de ação que possibilite a integração do aluno e o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas utilizando uma aula do RCO. Esse terceiro objetivo aqui, ele já, então, faz parte ali do nosso momento em ação, né, onde nós vamos construir ali já, né, podemos até aproveitar isso depois aí para a implementação de vocês, né? Então, utilizando uma aula, né? E trabalhando já ali, montando a estratégia, né? Do passa ou repassa. Então, esses aí são os nossos objetivos e pretendemos cumpri-los. Então, para início de conversa, planejar uma aula de matemática eficaz requer atenção a diversos elementos fundamentais para o engajamento dos estudantes e a consolidação do aprendizado. Então, passa pelo planejar primeiramente, né? Dessa forma, podemos nos apropriar de estratégias metodológicas que inspiram e motivam nossos alunos a buscarem o desconhecido. Muito bem. Aqui, pessoal, essa imagem aí, né? Ela retrata a estratégia, né, do passa ou repassa, que ela é bem aquilo que, de repente, alguém aí está pensando, né, sobre antigamente, né, um tempo atrás aí, existiam programas de TV que utilizavam, né, desse formato aí, né, então os mais experientes aí devem lembrar, né, que tinha aqueles programas que iam as equipes, e aí ali eram feitos o apresentador, né, como aqui está na gravura, aqui na figura, né, o apresentador perguntava ali para para a equipe, fazia uma pergunta ali, que geralmente era de conhecimento geral, né, e aí então a equipe, se não soubesse, passava a pergunta para outra equipe. E se essa equipe também não soubesse, ela repassava a pergunta, né? Mas aí, então, se não respondesse, e às vezes tinha essa questão aí da torta na cara, né? Então, quer dizer, se não respondesse ou respondesse errado, né, levava a torta na cara, né? Então, era mais ou menos aí nesse estilo. E agora, aplicado aqui na escola, né, no pedagógico, ela também tem esse formato, né, essa estratégia. É lógico que agora aqui, né, ela tende aqui para o pedagógico. Então, a estratégia, ela passa ou repassa, ela é uma adaptação pedagógica de um game show brasileiro inspirado no programa americano Double Dare, né? E a dinâmica envolve perguntas de conhecimentos gerais entre equipes, né? Então, aqui, esse Double Dare, aí ele significa desafio duplo, né?
Então, essa dinâmica ela vai envolver perguntas de conhecimentos gerais entre equipes, com possibilidade de passar ou repassar a questão. É mais ou menos o que eu estava falando para vocês anteriormente, né? No caso ali, poderiam ter provas de cumprir provas físicas, né? Também, não só de perguntas de conhecimento, mas também alguns desafios físicos, focando na revisão de conteúdos de forma divertida e engajadora. Essa questão das provas físicas, ela existia na versão original do Passa ou Repassa, né? Ali na escola, né? Pedagogicamente, ali falando, nós não devemos colocar, né, provas físicas, né? Porque assim, de repente, nós não conseguimos orientar muito bem aí nesse sentido. Então, é mais mesmo a questão de retomada, revisão de conteúdos, né? Vamos supor, você vai fazer uma prova na próxima semana, então você pode fazer na véspera do dia da prova ou antes, né? Ali uma estratégia como essa, né? Selecionar algumas questões ali, né? Que você vai estar cobrando na prova, né? Na avaliação, e fazer essa retomada aí com eles, né? Através dessa estratégia. É uma forma divertida, né? Que gera uma competição e também o aluno vai estar estudando, né? Entrando em contato com o conteúdo, né? Que terá na avaliação. Agora vamos ver, já que agora a gente já viu aí, né? Mais ou menos aí como é que funciona esse passa ou repassa. Então, agora vamos ver, será que você já incorporou a estratégia metodológica passa ou repassa em suas aulas? Como foi sua experiência? Então, vamos ver. Coloquem emojis aqui para mim de positivo, negativo, caso você tenha, né, já feito ou não, né? Temos alguns que sim, né? Alguns positivos, alguns negativos, né? Isso. A maioria ainda não, né? Não fez. Tudo bem, tranquilo, né? São tantas estratégias, né? Metodologias, mas agora vem mais essa aí para agregar aí, né? Muito bem. Alguém que já fez, gostaria de falar um pouquinho sobre como foi a experiência? Porque tiveram bem aqui umas 2 ou 3 mãozinhas aqui positivo. Rosana, pode falar, Rosana. Bom, no meu caso aí, eu desenvolvi, nós fizemos isso aí na faculdade, né, primeiramente, mas assim, nós fizemos um jogo que foi inspirado no programa, mas aí no caso da nossa equipe, nós não fizemos dessa maneira tradicional, nós fizemos um jogo, né? Que daí, no caso, a gente colocou, era feito em grupos, né? E daí cada grupo ele recebia uma caixinha aonde tinha lá a parte do passa ou repassa, daí tinha os dadinhos para eles jogarem para selecionar as questões, né? E daí, no caso lá, se passasse ou repassasse, perdia-se, ganhava ou perdia-se pontos, né? Mas assim, não Sim. é um passa ou repassa, mas em forma de jogo, para ser jogado aí na Sim. época. Aí eu desenvolvi depois, mas já faz muitos anos. Eu tenho as caixas, né, com os jogos. Eu lembro que na época nós desenvolvemos com conteúdo de matrizes, né? Então eu tenho o jogo prontinho, né, para ser aplicado. Mas eu já faz muitos anos que eu fiz isso. A Muito última bem. vez que eu utilizei foi, acho que, sei lá, 2017. 18 já faz muito tempo, Um mas é tempinho, bem né? bacana. Sim, sim, é bacana, sim. Temos algumas respostas aqui também no chat, né? Dizendo que da Fernanda, que falou
Isso a gente utiliza muito em gincanas, é verdade. No meu colégio a gente faz assim também, em forma de gincana. A Patrícia concordando, muito bem. Em forma de gincana, geralmente a gente faz entre salas, né? Então, uma sala, vem alguns alunos de uma sala e de outra para responder as questões, né? Para ver depois as turmas que vão ganhando, né? Isso, e pontuando na gincana, muito bem. Mas é a mesma coisa, né? Só que se a gente for fazer ali numa aula nossa, é claro que vai ser dentro do conteúdo, né? Que a gente está trabalhando, né? Então tem todo um pedagógico envolvido, né? Bom, agora por dentro da aula e do descritor. A aula que está aqui hoje contemplada, né, para trabalhar essa estratégia, é a aula 38 do RCO, que é a representação gráfica de uma função do primeiro grau crescente. Né? E o descritor é o D20, que é analisar crescimento, decrescimento, zeros de funções reais apresentadas em gráficos. Né? Então, a aula aqui vem como sugestão, é uma aula do primeiro ano. Né? Depois, por dentro da aula, né, e do descritor, então a aula ela tem como, né, objetivos ali, né, noção de crescimento de uma função a partir de um contexto, definição de crescimento de uma função a partir das grandezas x e f de x igual a y, construção de gráficos a partir de 2 pontos e resolver problemas em diferentes contextos e interpretar os resultados obtidos. Né? Então, como podemos adaptar a estratégia passa ou repassa para fazer uma retomada deste conteúdo, desenvolvendo as aprendizagens relacionadas ao descritor D20? Bom, no caso dessa aula, né, ou de qualquer outra, podemos organizar algumas questões, né, que podem até ser feitas, né, utilizando aí a inteligência artificial, que nós vamos estar vendo aqui daqui a pouco, uma possibilidade disso, né, ou fazendo questões aí mesmo, como a gente já tem acostumado a fazer. Organizando a aula. Então, como que acontece, né, essa aplicação dessa estratégia? Primeiro, né, aqui fala que a gente já tenha trabalhado a aula. Né? Então, após ter trabalhado a aula, sugerimos usar a estratégia passa ou repassa para fazer uma retomada de conteúdos da seguinte forma. Por que, né, utilizar como retomada? Porque é bom que o aluno já esteja a par do conteúdo, né? Porque vai ser feita uma pergunta para ele, então, como forma de verificação da aprendizagem, né? De ver se o aluno está atento a tudo que está acontecendo na aula, é bom que ele já tenha se apropriado do conteúdo, ou pelo menos tenha tido oportunidade disso, né? Para depois, então, ele passar aí por essa experiência. Então, a partir do conteúdo da aula, aqui diz: elabore 30 perguntas com respostas e desafios. Só que essa quantidade aí fica a seu critério, né? Vai depender ali do conteúdo, né? Vai depender do seu tempo, da organização ali da sua turma, né? Mas pode ser aí uma média, né, de 30 ou pode ser menos, né? Depende aí de como você vai organizar. Que poderão ser usadas em caso de erro, né? Então, no caso aqui são os desafios que poderão ser usados em caso de erro. Os desafios devem ser atividades pedagógicas relacionadas ao conteúdo da questão. Se quiser, pode atribuir valores às perguntas para usar em uma nota de avaliação. Então, gente, é assim, ó.
você vai fazer, aqui a gente vai ter aqui eu nem vou ler tudo isso aqui, porque vai ter aqui as explicações, ó. Então, você vai usar aqui a aula do RCO 38, aula 38, descritor D20, a estratégia é o passa ou repassa, e aqui tem uma sugestão de organização, né, layout da sala. Então, veja bem, uma sala, né, de repente numerosa, como que você pode fazer? Você pode deixar, os alunos ficam organizados, né, na sala, e apenas esperando a vez, né? Apenas as equipes que vão participar naquele momento é que vão ali à frente. Aqui ao centro, o professor, ou até mesmo pode ser um aluno monitor, né? Designado pelo professor para fazer isso. E aí, então, vai acontecer aqui as perguntas para essas duas equipes. E os demais ficam aguardando sua vez, né? Então, já sabendo as outras equipes, eles ficam aguardando sua vez de ir lá também para responder. E estar atento também, né, nas respostas, né, que os colegas estão dando. E aí, depois, que mais que deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que tem. Eu acabei de falar também, ó. Enquanto as equipes respondem, os demais alunos aguardam sua vez e devem ficar atentos, pois as perguntas podem se repetir, né? Então, aí, essa questão aqui de quantas perguntas, isso aí, você pode determinar isso. E a estratégia, né, de gestão de sala é a rotina de entrada. E aqui, nesse slide, ele traz um outro formato de organização da sala para trabalhar essa estratégia. Aqui ele coloca se você tem uma turma de 36 estudantes, né? Então, você pode organizar dessa maneira. As equipes podem ser identificadas por cor, né? Então, primeiramente, ó, vai ser cada duas equipes disputando. Depois dessa primeira rodada, aí, claro, de cada duas equipes sai um vencedor. E aqui, gente, ó, observe que tem duas equipes que vão agora, as duas, né, se desafiarem e vai sair um vencedor. E tem uma outra equipe que aqui diz que é a equipe com a maior pontuação, ela vai direto para a etapa final, né? Então, essa equipe que teve a maior pontuação na primeira rodada, ela não disputa de novo. Ela vai direto, né, para a final ou terceira rodada com o vencedor das outras duas equipes. E aí, então, finalmente, saindo lá o vencedor. Tá? Então, aqui também é mais uma sugestão aí de organização, né, das equipes na hora de trabalhar a estratégia. Agora, aqui nesse slide, nós vamos ter um vídeo bem curtinho, tá? Na verdade, ele é mais um tutorial de como usar a inteligência artificial do Quizzes para elaborar as perguntas de acordo com a aula do RCO. Aí, essas perguntas você pode tanto colocar no Quizzes para os seus alunos, você pode trabalhar a estratégia, né? Passa ou repassa. Então, assim, tem alguns proveitos, né? Não sei se provavelmente, né, vocês também já devem ter os que saibam já, né, que já estão fazendo isso, mas é sempre bom a gente estar vendo aqui, né? Então, vamos lá, vou colocar o vídeo aqui. Opa! Tudo bem, professores e professoras? Olha, eu tenho uma novidade incrível que eu sei que vocês vão amar. Em especial para você que gosta de verificar a aprendizagem dos seus estudantes. Então,
Além das atividades do cotidiano que o Desafio Paraná nos oferece, agora você pode criar atividades personalizadas, customizadas, utilizando as aulas do RCO. É isso mesmo. E mais, por meio da inteligência artificial da Quizzes. É muito legal. Quer ver como que faz? Vem comigo. Primeiro, você deve acessar o seu RCO. Escolha a aula em que você quer criar esta atividade. Após isso, abra a aula e no canto superior esquerdo, clique em Arquivo e vá em Fazer Download. Baixe em formato PDF ou PowerPoint. Agora, com esta aula baixada em seu computador, é só acessar a Quizzes. Clique em Criar e depois em Quiz AI. Clique em Carregar documento e procure a aula que você baixou. Você pode deixar a opção Permita que os alunos leiam esse documento enquanto respondem, se quiser que eles tenham acesso a esses slides enquanto realizam a atividade. Você pode configurar também quantas questões você quer que a atividade tenha, ou deixar no automático, como achar melhor. E na tela seguinte, selecione a opção Material de Aprendizagem e, na sequência, clique em Gerar Perguntas. É só esperar o assistente de inteligência artificial trabalhar. Sua atividade está pronta. Agora cabe a você revisar se está tudo ok, se precisa alterar algo, fazer ajustes e então clicar em Publicar. Viu como é fácil e prático? A Quizzes e o RCO estão aí para te auxiliar. A tecnologia já faz parte do nosso cotidiano e nós devemos utilizá-la ao nosso favor. Então, temos todos um excelente ano letivo. Tchau! Muito bem, pessoal. Eu vou até colocar o link desse vídeo aí para vocês no chat, né? E também lá no WhatsApp, caso vocês queiram, né, rever, alguém que ainda não fez isso, né? Então, rever ali a maneira de como fazer. E também, ok, eu vou estar colocando aqui no... Isso. O que foi, Alan? Que você Olá, eu já utilizei várias vezes aí, professor. Tem outros professores de história que utilizam isso. História fica bom. A matemática, a inteligência artificial não aprendeu a fazer conta ainda. Ela erra muito. Você tem que conferir tudo. Coloca a alternativa duplicada. Então você tem que conferir. É verdade. Tem que conferir bastante mesmo. Tem que fazer todas as contas que ele coloca lá, de preferência, refazer todas. Não vá pelos gabaritos dele lá. Vou lá geralmente. Isso, aí dá mais trabalho, passada, né? Eu coloquei para um segundo ano as últimas questões de probabilidade da união de eventos de 10. Agora não estou lembrando se era 3 ou 4 que estavam erradas. Acho que eram 3 erradas e uma que estava duplicada a alternativa certa. Ele facilita que você não precisa escrever, né? Só que daí você tem que conferir todas as respostas. Então, dá o serviço pela mesma ideia, né? Só que fica um pouco mais bonito. É verdade. Outro dia eu não tinha feito isso ainda. Daí outro dia eu fiz, mas eu não fiz com a aula do RCO. Eu fiz assim... Eu peguei atividades que eu tinha. Se colocar as atividades, mandar ele gerar um quiz com a atividade pronta, aí beleza, né? Você já sabe as respostas e tudo mais. Mas tem que conferir. Não mandem direto para os alunos, porque uns 4 semanas atrás eu mandei tive que anular o quiz. O professor estava tudo errado. Daí, primeiro falou um aluno que é meio sem noção. Falei, acho que você testou? Acho que ele não entendeu, né? De repente veio um aluno esperto, falou, professor, mas estava errado aquilo lá, né? Falei, não sei. Daí abri com eles lá o quiz, de fato estava errado. No primeiro que mandei, acho que eram 2 erradas e uma duplicada. Ele duplicou a resposta. Me lembro até agora que era 720 a resposta correta. E daí tinham 2 respostas, 720. Então tem que tomar cuidado aí. Não estou falando para não usar a ferramenta, porque eu já usei 3 vezes. Tem que revisar. Só que tem que revisar e publicar. Cuidado na revisão também. Não vai revisar muito ligeiro, que senão você vai passar batido. Então.
ali no vídeo, né, ele mesmo já fala, ele orienta, né, antes de publicar, revisar, né, porque pode ser que alguma coisa não saiu tão É, certa, né, é. mas assim, A aí inteligência artificial, até hoje, ela não, matemática, até não, ela semana não. passada eu estava vendo uns professores do IMPA lá, colocaram uma inteligência artificial para resolver as questões da UBMEP, fase 1, né? Uhum. Da UBMEP, fase 1, a inteligência artificial não passaria Não deu conta? não deu conta de resolver a fase 1 ainda. Aham, Inteligência é artificial. verdade. Acertou 7 só. Então a Então, gente pode ficar até feliz, né. de inteligência ainda não tem nada ainda. Ainda não tá assim, não Não, tá ainda dominando a gente, né, ainda não, bem. tá bem longe. Então, mas é um recurso legal, né, como eu falei, eu fiz outro dia usando, avaliações que eu tinha, né, nos meus documentos, como forma de revisão para os alunos. E aí eu coloquei para eles, né, publiquei como quizzes, né, para eles estarem revisando. Eu achei interessante, mas a gente tem que revisar, tem que olhar se todas. E aí ele dá lá, se você deixa no automático, ele dá 10 questões, ele coloca 10 questões, né, e depois, às vezes, pode ser alguma repetida, também aconteceu isso. E outra coisa que eu observei, depois que eu fui fazer, né, assim, eu não sei lá o que aconteceu, mas todas as respostas estavam na letra A, as respostas, os gabaritos. Daí eu falei: "Ó, mas se o aluno perceber isso aqui vai ser rapidinho, né, que tudo que dava certo estava na letra A". Eu falei: "Oxe, preciso de arrumar um jeito de resolver Mas isso". isso aqui eu também vi, professor. Hum. Aparece na letra A para a gente, mas lá daí ele embaralha as questões Daí para os para alunos o não. aluno não. Não, Tá. no aluno não Bom. aparece. Eu também olhei isso Eu daí. fiquei Falei, eu achei "Nossa, estranho, eu falei: "Mas por que todas as respostas ficaram na letra A, né?". mas Falei: "Não é fica mesmo possível". quando você monta, mas depois ele embaralha as Hã. questões na hora que vai para os alunos. Tá, beleza. Então isso não tem problema. Sônia, pode falar, Sônia, depois a Rosana, tá? Fala. Então, eu estava ouvindo vocês falarem e estava pensando aqui, né? É um Hum, recurso bom que agiliza o nosso trabalho, né? isso. Só que, em contrapartida, a gente é cobrado para trabalhar com os alunos com questões contextualizadas, né? Aí a É. gente tem que fazer aquele floreio, aquela coisa. E a inteligência artificial, ela não faz, ela é Não. pontual, É né? isso, Pedrinho exatamente. ganhou 10 balas e deu 5 para João. Quantas balas ele tem? Ele é assim, rapidinho, Uhum. tá, Buff, né? Isso, Enquanto que nós, lá na sala, a gente tem que pegar, né, o material do RCO, daquelas questões lá, todas contextualizadas, né? E essa Uhum. questão de sempre colocar ali a resposta na mesma alternativa, eu fiz uma avaliação para os meus primeiros anos assim. Hum. Tinha 10 questões e 5 delas eu coloquei todas as respostas na letra A. Meu Deus, Ah. foi uma loucura, porque daí eles achavam que estava errado, sabe? E aí eles erraram de verdade, não acreditavam. Daí não acharam que Estava não errado. podia ser, né, que estava Era tudo. tudo resposta na letra A. E o Aham. professor de história fez o quê? Fez uma avaliação com 10 questões também. Todas as respostas corretas era a letra B. Então, eles ficaram assim, perdidos. Ô, coitados também, né. Aí também confunde os coitadinho, né. Gente, mas que bom, né, a gente vai, né, aproveitando o que tem, vai adaptando, né, e a gente vê que nada é também, assim, tão maravilhoso, né. Se não é o professor aqui para dar conta, né, para revisar as coisas também, não dá para deixar, né. Muito bem. E agora, então, pessoal, tem aqui o formato, ó, de como vai lembrar um pouquinho da semana passada, quando a gente viu dos flashcards, né? Porque parecem, né? São cartas. Porém, aqui uma diferença, né? Os flashcards, você fazia a pergunta, né? E a resposta, ela estava no verso. Ela vem no verso, né? Porque o aluno é que vai
manusear aquilo ali, né, os flashcards. Já que nas fichas, né, ou cartas, podemos dizer também, do passa ou repassa, isso aqui é o professor ou, né, monitor que vai ficar com essas fichas. E aí já vem tudo num lado só, né, da carta. Vem a pergunta, ó, igual essa daqui, ó. A pergunta, o desafio e a resposta. Né? Então, lá no Em Ação, vocês vão fazer dessa maneira. É isso que vocês vão fazer lá hoje no Em Ação. Vai ter lá para cada grupo, vai ter 3 cards, né? 3 espacinhos iguais a esse aí. Aí lá vocês vão fazer uma pergunta, né? Referente à aula que vocês escolherem. Vai fazer a resposta da pergunta e um desafio. O desafio, geralmente, ali fala que ele tem que ser pedagógico, né? E estar de acordo com o conteúdo que você está utilizando também ali como tema do passa ou repassa. Então, aqui, ó, nesse exemplo que nós temos, a pergunta, ó, qual a representação gráfica de uma função polinomial do primeiro grau? É a resposta, né, que é uma reta, e o desafio, pesquisem em suas anotações e expliquem oralmente como se comporta graficamente uma função polinomial do primeiro grau. Então, geralmente, no desafio, você complica um pouco, né? Porém, você dá a chance deles terem um tempo de pesquisar. Então, se o aluno, a equipe, não respondeu, passou a pergunta, a outra equipe não respondeu, repassou, ou respondeu errado, né? Então, ela vai sofrer aí um desafio, uma consequência, né? Que vai ser um desafio. Então, cada ficha tem que ser composta de um desafio, né? Então, esse aqui é um exemplo, mas, né, poderão ter outros, certo? Tudo bem? Entendido aqui já? Eu coloquei para vocês o link do vídeo aí, tá? No chat e também lá no grupo. Façam a experiência para vocês verem como é, né? Interessante. Quem ainda não usou, né? Opa, travou aqui agora. Tá, e agora então, gente, eu já até expliquei, né, esse momento ali no slide anterior. E então agora nós chegamos no momento aqui do nosso Em Ação. Né? Então o que nós vamos fazer, né? Em grupos hoje, tá? Nós vamos escolher uma aula do RCO. Olha aqui, então pela orientação, não está falando que você precisa fazer a aula proposta. Você pode escolher uma aula do RCO. Acessar o material de apoio, que eu vou estar colocando aí para vocês. Utilizem a ferramenta de IA do Quizzes, ó, entre parênteses, sugestão, para gerar as perguntas solicitadas. Analisem criticamente as perguntas geradas e realizem as adequações necessárias. Então, aqui já está falando no material, né? Que você não pode deixar gerar as perguntas lá e depois já fazer lá, entregar para o aluno sem você analisar e fazer adequações necessárias. O redator preencherá o material de apoio com as suas contribuições e do grupo. O relator apresentará as ideias e decisões do grupo aos demais participantes. Né? Então, aquela básico mesmo do subgrupo, né? Vocês se reúnem, um vai fazer o trabalho ali de redator, todos contribuindo com as ideias, e depois né, fala aqui para a gente, tá? Mas vai ser algo bem simplesinho, já vai estar tudo escolhido, já vai estar tudo escrito, né, no material. Pode falar, Patrícia. Oi, prof, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Patrícia, boa noite. Prof, é o seguinte, essa aula de hoje vai lá para o nosso portfólio? Não vai.
tá? Essa não. Tá bom. Não, mas aí eu vou colocar lá no nosso class, lá, né? Como material dos encontros, Tá, joia. certo? É Certo, que muito hoje obrigada. não tem o preenchimento do portfólio, tá? Tá certo, Por tá bom. isso. Ó, então vou colocando o link aqui do material de apoio. Ah, não. Bobeira minha. Não é esse link, gente. Eu acabei de colocar. Ah, eu sempre esqueço. Não, ó, não é esse link, tá bem? Eu vou colocar. Porque esse aqui tem que fazer uma cópia. Mas eu já fiz a cópia para vocês. Então, é outro link. Oi, eu sempre esqueço. Eu faço o negócio e esqueço. Ah, não, isso deve ser problema de professora, né? De professor, professora. Esquecer do que faz, né? Entre outros. Já está feito a cópia, por quê? Porque é um material compartilhável, né? Então, não adianta cada um fazer a sua cópia. Então, não use esse link primeiro que eu coloquei aí, tá? Esse agora já vai prontinho para vocês, o material copiado. Então, esse segundo link agora que eu vou colocar, que vocês vão entrar. Tá? Então, esse já está feito cópia, vocês vão entrar no material compartilhável. Cada um de vocês vai pegar um... Ah, depois eu vou fazer os grupos agora, tá? E aí, quem ficar aqui na Meet principal, fica sendo o grupo 1, e aí os demais vão para os outros slides, tá? São todos iguais, só muda mesmo o número do grupo. Então, deixa eu fazer rapidinho aqui agora as nossas equipes. Deixa eu ver, nós vamos conseguir... Eu acho que 4 equipes, não mais que isso. Para não ficar poucos, né? Ou 5. Deixa 5, vamos ver como é que fica a divisão aqui. Deu certinho. 4 em cada grupo. Beleza, então. Então, eu vou colocar um grupo aqui na sala principal. Aqueles que vão ficar de castigo junto com a prof. Não, eu não vou ficar incomodando. Tá, daí então, os demais ficam nos grupos. 1, 2, 3. 3 equipes ficam nos grupos e uma equipe fica aqui de castigo. Eu vou colocar inicialmente 20 minutos, 20, 22 por aí. Se eu ver que depois vocês estão ainda precisando de um pouquinho mais, mas se bem que a gente não vai ter muito tempo, né? Aí, vou deixar aqui os 22 minutos para ver se a gente consegue compartilhar todo mundo um pouquinho. Ok, então agora você recebendo um convite aí, vá para a sala, né? Quem não receber, porque vai ficar aqui na Meet principal. Deixa eu ver quem que eu deixei de castigo aqui. Alain, Marisa, Neuri e Suilene. Ficou certinho, 2 meninos e 2 meninas. E eu tava aqui torcendo para ir com o Alan. Olha só! Porque ele já sabe fazer. Tá bom. Eu posso até falar depois, porque alguém escreve lá bonito lá. Escreve bonito. Isso, coloca umas desenhinhos, coisa arada. Tá jóia, pessoal. Entenderam, né? Vocês vão escolher uma aula e nessa aula, se quiserem usar a inteligência artificial para
colocar as questões para vocês, senão vocês mesmo, né, organizem ali algumas questões e escrevam lá no lugar, lá no material, tá? Beleza? Grupo 1. Beleza. Então tá, eu vou deixar vocês tranquilos aí, vou ver as outras equipes. Gráfico, função. Quero ver. Qual que era o descritor inicial lá mesmo? Era. Quero ver. Construir funções polinomial com o primeiro grau crescente, era esse? Não é essa aula. Análise do grau. Era o D20 do escritor ou não? Tá fechado o seu óculos. D20. É o D20. Uhum. Isso. Analisar o crescimento e as raízes das funções, né? Era isso, né? É representação gráfica de uma função do primeiro grau crescente. Ué. Pelo menos é o que estava lá no texto. Eu até tirei foto também. Mas assim, mas daí, se for na aula 40 do primeiro ano, tá lá o descritor D20. Analisar o crescimento e as raízes da função. É tudo parecido. É aqui, ó. Verdade. Aqui nesse do celular que eu tirei a foto é analisar crescimento, decrescimento, zeros de uma função reais representados em gráficos. Isso, é isso aí. Esse que estava lá nos slides dela. Aham, Beleza. Ela não colocou a aula aqui? A aula 40, acho que fala sobre isso, do primeiro ano. Aula 40, primeiro ano. 38. Mas a 40 também fala sobre isso. Então deve ser. Porque eu tirei foto lá da hora que ela passou lá. Uhum. Aula 38. Mas a aula 38 não tem. Não tem descritor na aula 38? Está dizendo que é representação gráfica de uma função do primeiro grau crescente. Isso, mas é o título da aula, né? Daí descritor D20. Daí fala analisar crescimento, decrescimento, zero de uma função reais representadas em gráficos. Uhum. Eu não tenho primeiro ano. Né? Eu sei, mas é isso aí. É a D20. Análise de gráfico. Isso. Abri ela aqui. É o descritor D20. Dá pra, colocar, saber algumas questões mais simplesinhas lá, né? Função do primeiro grau. Isso. Abrir o quiz aqui, mandar a inteligência artificial fazer umas questões de função do primeiro grau, tá pronto, acho. Isso, passa lá. Eu peguei só um pedaço ali, eu não vi como é que faz. Eu sei que entra na aula, arquivo e fazer download, daí eu não peguei. Ah, não, para colocar a aula, né? Mas senão você pode entrar direto lá na inteligência artificial, questionário IA e função do primeiro grau, né? O descritor, quero ver, mas senão dá para baixar a aula, quero ver aqui. Baixar a aula. Ela deveria formar os grupos conforme a gente tem as turmas, né? Igual o segundo ano, primeiro ano. É verdade. Apresentação. Arquivo, baixar. Documento PDF. Acho que baixou em PDF, né? Mas você pode fazer daquelas que você tem, as questões que você fez. Também dá para ser, não faz mal. Pode ser. Quero ver aqui. Vou colocar aqui. Questionário planilha ou banco de perguntas. Perguntas e documentos. Carregar o dispositivo. Agora estou quase terminando já. Mas já? Já está carregando, já. Está com 20%. Já está meio. A diferença desse para aquele outro é que aquela outra cartinha era separada as respostas da pergunta, né? Uhum. Da aula passada, lembra? Era separado, agora vai tudo junto. É igual, mas vai separado, né? Vou colocar 10 perguntas, profundidade do nível todos e sucesso. Eu vou compartilhar as perguntas que a gente espera que tá gerando. Vou compartilhar aqui e vocês veem qual que fica melhor.
Dá para baixar a televisão, filho? Ah, tá gerando as perguntas. Foi, Simba. Peguei, selecionei lá do escritor D20. Ué, mas não coloquei em português. Ah, A gente não vai conseguir fazer. beleza, quero ver. Vai, professor. Ué, de colocar em português, mas tinha que ir direto, né? Abrir, pera aí. Vai rapidinho de novo. E o inglês aqui em cima, ó. Tinha que ir direto pro português, né? Pois é. P, português. Que número que nós somos lá naquele... O número 1. Número 1? Isso, matemática, 10 questões, gerar teste. É o número 1. Deve estar lendo o documento, por isso que demora um pouquinho mais. Quando não tem documento, é mais rápido. Uhum. Só que aqui, sem documento, eu fiz uma vez com documento, 2 sem. Qual o objetivo da aula? Primeiro, qual o objetivo da aula? Não tem nada a ver. O que deve ser analisado de acordo com o documento. Ó, viu? Ele fica perguntando da aula, né? Aham. Por que não carregou? O que representa a função mencionada nessa figura aqui. Vai carregado, certo? Caracteriza uma função crescente no intervalo AB. O que é indissociável de uma função do primeiro grau. Círculo como gráfico, ó, nada a ver, ó. Não, tá reta como gráfico aqui, né? Uhum. Reta como gráfico, certo. Qual o domínio da função? Números reais, números naturais. Beleza. Números naturais também? Mas o maior é os reais, né? São todos, né? Não tem restrição, né? Quais são as coordenadas dos pontos utilizados no gráfico? Ó, que gráfico? Ó, né? Ele nem colocou gráfico. Ó. Então, não, esse aqui é bem ruim. Eu utilizei 3 vezes, não sei se eu utilizarei mais. Também não tem equação? Uhum. Qual o valor de x na equação? Uma equação do primeiro grau? Quanto tempo é equivalente a 1,5 minuto? 25 minutos. Então, bem ruim, né? Isso aí. É bem ruim. Bem ruim mesmo. Bem ruim. Dá para fazer direto lá, né? Colocar, saber, no arquivo lá, no grupo 1, colocar alguma coisa. O que deve ser analisado de acordo com o documento? Nada a ver que eu li. Dá para colocar uma naquela do domínio lá, né? Aquela do domínio dá para ser, né? Sim, tá aí, né? Aquela uma lá, o restante acho que não tem, né? Vou colocar alguma coisa assim, né? Sobre a função, abaixo, se essa função é crescente ou decrescente. Decrescente, colocar um gráfico, né? No Google é mais fácil, eu acho. No Google é mais fácil. Não, essa inteligência artificial, ela pode ser artificial, mas inteligência ela não é. Ainda não é. Não. Verdade. Eu chamo todo mundo que ele é burro artificial, geralmente. Vou colocar assim. Qual? Gabriel, abaixa a televisão, por favor. Qual o zero? Dá para colocar, né? Porque ele pergunta a raiz, né? Qual a raiz da função real abaixo? É o seguinte, né? Tá aí. Infelizmente, nosso caminho se formou desse jeito. Função. Mas eu vou falar isso com ele também, galera. Que bicho aqui, raiz, função reais abaixo. X. Isso eu acho. 2. X mais 6.
Ele tem que pôr uma resposta e o desafio, né? Resposta. 2 pontos. Igual a -3. Desafio. 2 pontos. Esse desafio ali tem que ser um probleminha para ele resolver ou alguma coisa para ele fazer? Como que eu tava... Acho que um probleminha, né? Acho que sim, né? Acho que dá para colocar um exercício para ele resolver. Uhum. Pode ser, então, saber, mas pode ter que de preferência ligado com o conteúdo, né? E se Tava colocar pensando, assim, ó, determina os zeros da função a seguir. Achei uma questão aqui. mas daí, sim, mas na outra ali, né? Dá para ser aqui, ó, uma de qual é a raiz, outra de qual que é o domínio, que foi uma daquelas sugeridas pela inteligência artificial lá, e dá para colocar uma sobre crescente ou decrescente, né? Também, que é o que fala a aula, né? É verdade. Deixa eu abrir a aula. Ai, eu tô assim. 1:40. Análise de crescimento, né? Quanto ao crescimento, Não tem nenhum aqui. Não pista. ou também tem uma questão legal lá que ele pratique mais da aula 40 também, né? Que lá no finalzinho, no slide 14 da aula 40, tem uma questão legal também, dá para colocar alguma coisa parecida com aquela. Ah, tem mesmo. Observe o gráfico abaixo que representa a quantidade Y de um fungo. Esse, né, professor? É, esse daí. Em uma estufa em função do tempo T expresso em horas. E dava para fazer um outro questionamento com relação a esse aqui, né? Em que intervalo Verdade. que intervalo a função é decrescente ou crescente, né? Analise se a função é crescente ou decrescente. Isso, em qual intervalo a função é decrescente, por exemplo, sim, né? Isso. Em quais intervalos, porque é mais de um, né? Para ver. Não, É verdade. é um só, né? Só um intervalo do 3 até o 4, né? Ela é decrescente. Daí dá para colocar assim, ou em qual intervalo ela é crescente, né? Seria do 0 até o 1 e do 2 até o 3, né? Isso. Que é até uma coisa que eu quero falar para a professora, ela tem mais voz depois, para levar para frente, né? Como é que a gente trabalha com função se o aluno não trabalhou com conjuntos, né? A gente não trabalha com conjunto, não trabalha com conjunto numérico, não trabalha com nada, já chega torando direto em função, né? Antigamente a divisão era melhor, né? Ah, tá horrível, né? Meu Deus do céu, tá. Gente, mas está muito desorganizado, né? Tá. Sim. Meu Deus do céu. Tá uma loucura. Tá bravo. E não vai mudar, né? Porque os livros que estão vindo agora, que estão chegando lá na escola para a gente dar uma olhada no modelo, é igualzinho. É igualzinho. Tudo Meu Deus. igual tá. Matrizes era no segundo ano, agora nem. É no primeiro. Meu Deus do céu. Primeiro. Sistema linear. No Matriz até dá para trabalhar, né? Dá para trabalhar sossegado no primeiro ano, matriz. O problema é trabalhar com função sem ter visto conjunto. Pois é. Eles viram o conjunto lá, o basiquinho no ensino fundamental, daí chega ali, daí a gente quer ver intervalo, tem união, tem interseção, e eles não viram nada, não sabem nem o que é a união. A união para eles é o contrato que eles estão fazendo já. Tinha alguma coisa de nivelamento no segundo ano. No segundo. Mas como que você nivela uma coisa que você nunca viu? Que nunca viu. Lá no nono só. Não, mas nem isso no nono, porque você não vê união e interseção no nono, né? Vê conjunto numérico um pouquinho. É verdade. Chega no segundo, vamos fazer o nivelamento de união, interseção, conjunto, diagrama de Venn. Eles nunca viram na vida. Vai nivelar o quê? Exatamente. Tá bem horrível. Em quais intervalos são 2, né?
Difícil. Meus gatos estão ficando loucos aqui. Ainda bem que é os gatos, que em casa é as crianças. E grito, né? Escutaram os gritos dos gatos ou não escutaram? Já escutei. Estão aqui fora da janela, tá bem louco. Cachorro latindo também, quando vai função baixo crescendo. Daí a resposta, né? Deixa eu desligar o ventilador aqui, que agora esfriou. Fica com essa cartinha, é o outro grupo que está fazendo a pergunta, é isso? Como assim? Quem é que faz a pergunta? Fica mas você faz a pergunta e você já sabe a resposta, né? Não, é o professor que faz a pergunta para um, você sabe a resposta, daí passa o repasso, daí tem um desafio. É o professor que fica com a pergunta. Isso. Beleza. Daí o desafio, né? Tem que colocar, não vai caber aqui, comer premado. Desafio. Fale os números primos até os 50. Desafio. Represente a função graficamente. Esboce, vamos colocar assim que fica melhor, né? Esboce a função graficamente. Aqui. Essa dos números primos aí tem que achar uma melhor, né? Não ficou muito boa. Não, deixa. Muito bom. Eles já vão errar no número 1 já. Não é verdade? Você fala 1000 vezes a mesma coisa. Tava trabalhando probabilidade lá e tinha sempre questões de número primo. Meu Deus do céu. Gente do céu, no segundo ano eles não sabem o que é número primo. O que é isso? Não sabe. Não, é terrível. Aí eu estou postando para eles lá na plataforma do Khan Academy, atividade, tudo do 6º, 7º, 8º ano. E eles... Aí, professora, por que você está postando? A gente está no segundo ano. Eu falei, não, vamos ver se vocês souberem fazer. Aí a gente vai para frente, não sabe. Eles ficam perguntando. Sabia? Aqui eu coloquei lá na terceira, lá, indique as raízes da função acima. Mostrar graficamente onde que estão as raízes, alguma coisa assim. Tá Sim, bom, né? Tá bom. Mais ou menos, né? Bem bom não tá, mas tá bom. Tá bom. Só pra gente ter uma ideia, né? Sim. Tá bravo. Eu tenho, sabe? Depois até eu falar para a professora, porque ela tem mais voz lá para frente, pode falar. Tá muito mal organizado, saber. Primeiro ano, até aquele conteúdo lá, beleza. Uma bagunça, gente. Não, notação científica tá jóia. Dá para trabalhar. Isoladamente, né? Isolado, potenciação, revisa potenciação, trabalha com notação científica. Aqueles algarismos duvidosos é um conteúdo isolado, tá bom? Não precisa de nada, precisa saber ler só. Daí depois matrizes, beleza, dá para começar do zero também e vai embora. Só que daí começa com função. Função tem coisas que são pré-requisito de função. Sim, não tem como. E onde ficou a circunferência no terceiro?
Não existe mais isso aí, professor. Porque antigamente era no segundo ano, né? Não, trabalho um pouquinho em quarto de circunferência no segundo, mas nem meio que por cima. Trabalha mais com circunferência no terceiro, quando você vai começar com sólidos e coisa arada, você relembra a circunferência lá, trabalhar com cilindro, trabalhar com essas coisas, meio que pro final do ano, lá no terceiro. Eu não peguei terceiro esse ano, porque no começo do ano, já que tive a oportunidade de escolher aula antes desse ano, falei, não, terceiro sabia que... peguei os primeiros, o primeiro, segundo e sextos anos. Os sextos anos... Também tem sexto. Sextão bom. Do colégio que eu tô aqui na Prova Paraná, os únicos que conseguiram ficar acima da média do estado foi os sextos anos, só. Olha só. Mas você viu lá nas expressões numéricas já não tem parênteses, né? Mas eu coloquei. Não ensina com potência. Eu trabalhei com potência depois também. Fiz umas expressões numéricas com potência. Mas foi complicado. Eu trabalhei um pouquinho, porque eu estava atrasado, trabalhei na expressões numéricas potência, mas não tem. Não tem. Então, isso aqui tá complicado. Pronto, pessoal, já estão todos voltando já, né? Observem aí as câmeras ligadas, né? Vamos ver aqui. Tem um grupo. Todos conseguiram terminar? Eu estava acompanhando aqui, deixa eu dar uma... Eu acho que nós, da equipe 3, faltou o último slide só. Tá. De repente, se alguém não conseguiu terminar, né? Agora, pessoal, eu deixei já lá já está lá na nossa sala, no Class, aí já está lá como material dos encontros, e você pode editar ali, alterar a qualquer momento, tá? E também para que vocês possam estar vendo, né, as ideias que aqui surgiram e possam estar usando mesmo, né? Não importa se a ideia foi a sua, do seu grupo, ou a do outro grupo, né? Aqui é para todos compartilharem, né, as ideias. Então, de repente, o colega fez lá uma questão legal, um desafio legal, e você, né, gostou ali, fique à vontade, tá? O material é compartilhável, ok? Então, vamos lá. Então, o grupo 1 quer falar para a gente aí o que fez, como que... você já está aí, né, compartilhando aí, né? Esperando já compartilhando, já fizeram o primeiro. Vocês já estão compartilhando. Então, vamos seguir. Foram feitas 3 sobre a aula 40, lá com o descritor D20, aquele descritor que a professora tinha mencionado. Sim. Antes de comentar isso aqui, até estava falando com os colegas de grupo lá, essa parte de função no primeiro ano, ela está bem desfocada. Não sei quem tem primeiro ano, o sacrifício que está sendo, porque você trabalhar com domínio de função, trabalhar com outras coisas relativas à função, é necessário, até saber de união, saber de interseção, saber de conjuntos, operações com conjuntos, e não é trabalhado isso, né? Nunca foi trabalhado com os alunos. Você chega assim, vamos trabalhar a função, mas temos que saber conjunto, e eles nunca viram conjunto. Então, e nunca virão, né? Virão no segundo ano como nivelamento, né, de uma coisa que nunca viram. Então, é complicado. Está bem mal organizado, né? Essa parte aí, tirar algum conteúdo que é pré-requisito. Por exemplo, algarismos duvidosos e significativos, beleza. Matrizes, beleza. Notação científica do primeiro ano, beleza. Chega em função, tem pré-requisito para trabalhar antes de começar com função, né? E ele começa assim, tá a função aí para vocês. É complicado isso daí. Estou me batendo bastante. Alunos bem complicados tem no primeiro ano ali, aqui nessa prova Paraná, eles ainda tendo alguns bons alunos. Muito antigamente, professor, trabalhava-se, a introdução era com conjuntos, mas isso há mais de 20 anos atrás. Então tá complicado.
Então, partindo direto para a função, tá, cada vez é para baixo, porque eles têm muita dificuldade em entender, de fazer as contas com função, né? Então, isso aqui Sim. tá complicado. A professora Acho que tem voz um pouquinho para cima de nós, pelo fato de ser a representante de vários Formadora. grupos aí, e formadora, Aham. nossa representante, vou já falar assim. Sim. Isso. Sempre que puder subir esses questionamentos aí para eles reverem, Sim, eu com sempre agradeço. certeza. Então, agora voltando para os nossos cards ali, foram feitos com a inteligência artificial. Até eu deixei aberto ali para a professora ver, selecionei a aula e mandei a inteligência artificial fazer 10 questões. Das 10 questões utilizáveis, tinham 3 utilizáveis, né? O restante nada a ver. Tinha questão, sim, que perguntava qual que é o descritor da aula, sabe? Ah, legal. Tipo horríveis. Depois qualquer O coisa eu aluno mostro. precisa saber, né? Isso, essa aqui do final a gente coloca lá. Então, a primeira foi ali qual que é a raiz da função, da função em questão ali, que é um dos focos da aula. Daí tem a raiz, e um desafio ali é falar os números primos até os 50, mais para relembrar, né? Até a professora falou que eles têm muita dificuldade lá no segundo ano, quando chega em probabilidade, número primo, eles não sabem, e tem um monte de perguntas sobre. A única questão que foi colocada na inteligência artificial é a segunda, qual que era o domínio da função ali, e as opções de resposta que a inteligência artificial deu, que não tem muita inteligência. E o desafio em questão foi para esboçar o gráfico da Ficou função. legal, dá um complemento, né, ali para a questão. Isso, porque ele pega o domínio e deixa esboça o gráfico. E a terceira, que foi pegado lá utilizando a aula, que é para... Não foi a questão da aula, mas foi perguntado em quais intervalos a função é baixa crescente, né? Ela cresce do 0 até o 1 e do 2 até o 3, né? Toquei de colocar abertos ali, porque nos pontos de cela e pontos de inflexão, pontos de máximo e mínimo de uma função, ela não é crescente, né? Ela, no ponto de máximo, ela não é nem decrescente nem decrescente. No ponto de mínimo, ela não é nem crescente nem decrescente. Ela simplesmente é o ponto de máximo. E nas aulas do RCO, trata como fechado isso daí. Pode ver nas aulas que fala sobre esse conteúdo de crescente e decrescente do primeiro ano. Ele está tratando como o ponto de máximo de uma função, naquele ponto, ela dentro do intervalo. Isso, é tanto crescente quanto decrescente naquele ponto. Entendi. Isso, a professora tiver os primeiros anos, depois dá uma olhada nas aulas lá, para você ver que ele está colocando um intervalo fechado nas aulas ali. É a aula que eu trabalhei hoje com os alunos. Sorte, sempre olho a aula antes, claro, né, para pegar e ver, porque senão te pega e explica e vai mostrar a resposta para os alunos, daí que eles sabem, né, que aparece alguns erros lá de vez em quando, né, não tem muito erro até, mas esse é um erro que está lá, de colocar fechado para intervalo decrescente e decrescente nos extremos, coisa que não é, né? Muito bem, Alan. Você e suas observações, ótimo. E daí uma outra ali, o desafio que é para indicar no gráfico mesmo as raízes da função. Com desenho. Legal, ficou bem bacana. Vai pegar e vai indicar as raízes. Relacionado ali as coisas, né? E ótimo. Parabéns aí. E também. O grupo inteiro, né? Para a Marisa, para a Suilene e para o rapaz que estava junto, que eu esqueci, não foi colocado lá em cima, né? Foi. Eram 2, né? Não, até brinquei. São 2 meninos e 2 meninas. Então, vamos lá agora. Bom, agora eu vou compartilhar aqui para ficar mais rápido aqui para todos, tá? E cadê aqui? O meu que está aqui. Ali, então, era do grupo 1. Vamos ver aqui o grupo 2. Deixa eu aumentar aqui. Não sei, eu estou vendo desfocado. Vocês estão vendo bem aí? Ficou certinho, professora, só ficou pequeno mesmo. Era muita informação, ele ficou muito pequeno. A hora que dá zoom ali, ele melhora.
Então tá, daí quem vai estar falando aqui para gente? Eu posso falar. Assim, quando a gente foi jogar na IA, né, a gente usou uma aula de transformações isométricas, é uma aula bastante teórica, né? Quando a gente colocou na IA, foi aquilo que o professor Alan falou, né? A primeira pergunta é qual é o número da aula, que não vinha ao caso. Segunda pergunta, qual é a disciplina, né? Aí a gente foi lá para a terceira, daí achamos 13 ali. Não chegamos a olhar todas, né? Achamos aquelas 13 que bom que deu certo. De achar, né? Mais teóricas, né? E daí a gente bolou ali no desafio, esboçar uma figura, na primeiro card, né? O desafio seria esboçar uma figura e a reflexão, já que a gente está trabalhando isso nas aulas. A segunda é escrever a tabuada, né? Seria um castigo, né? Que legal. Eles. E a terceira, citar os números primos. Até a professora Sônia falou de colocar 20, eu vi o Alan 50, pensei, meu Deus, eu achei muita coisa. Aí por isso a gente colocou ali, de citar os 10 primeiros números primos, que para eles já é bastante coisa, né? É isso. Muito bem. Tá ótimo, gente. É isso mesmo, tá? São perguntas simples, né? É interessante, assim, a gente colocar, escrever a tabuada como desafio. É interessante, porque a gente fala, ensino médio, né? Mas eles não sabem, né? Uma sugestão, né? Agora essa é uma sugestão minha, né? A gente pode estar fazendo a tabuada pitagórica com eles, né? É um formato diferente e acho que até ajuda ali na questão da memorização. Estou falando porque eu vou colocar para os meus alunos isso, tá? Porque é difícil, hein? Nossa, mas tá jóia, tá? Muito bem aí o pessoal do grupo. Vamos para o grupo 3. O grupo 3, quem vai estar falando aqui com a gente? Aqui a letra está um pouquinho maior, já está melhorzinho. Quem que é do grupo 3? Vocês não colocaram o nome no nome aqui no... Grupo 3, prof. Nós fizemos ali aula 38, descritor de 20, né? Três cards, 3 perguntas. O que representam as letras A e B na função, na forma geral, f de x igual a x mais b. Né? Aí o aluno, o desafio, né, do estudante, pesquise nas suas anotações. Querido estudante, explique oralmente o significado das letras A e B na forma geral. Resposta: o coeficiente A, angular, coeficiente B, coeficiente linear. Tá? Muito bem. Segunda cartinha, qual é a representação do gráfico de uma função de primeiro grau? Novamente, o aluno, né, pesquise nas suas anotações, explique oralmente o gráfico em questão. A questão que por 2 pontos passa uma reta, e quais são esses 2 pontos? Se o estudante escolhe 2 números e se o outro estudante escolhe 2 valores para x, eles têm que chegar à conclusão que nós estamos falando da mesma reta, da mesma inclinação ali em relação, né, ao eixo x. Resposta: é uma reta. Terceira pergunta: o que define o crescimento e o decrescimento de uma função do primeiro grau? Né? Desafio: represente graficamente no quadro, explicando ali a questão do coeficiente A ser positivo, no caso da função crescente, ou se o A for negativo, no caso de uma função decrescente. Lembrando que no estudo da função decrescente, aí a gente tem uma variação, a gente precisa puxar o ângulo suplementar, né, para o estudo da tangente, enfim. Então, tem um grau de dificuldade aí maior para os estudantes, né? E sempre enaltecendo as anotações no caderno. Nós adoramos, prof, ali, né, o desafio pesquise nas suas anotações no caderno, queridos estudantes, né? Para, puxar. Tomara que eles tenham, né, essas anotações. Porque nem todos têm, né? Mas muito ali, bem, mas Rosana, Maria, Guilherme, né, e eu ali, uma equipe muito boa de trabalho. Obrigada. Que bom. Valeu. Tá ótimo, muito bem. Deixa eu ver, tem mais alguém? Tem? Tem mais um aqui. Grupo 4, vamos lá. Professora, eu coloquei os nomes lá, tá? Sim. O grupo bom, 3. né? Isso. Tá. Só o meu nome aqui não é Maria, é Maria Isete.
tá? Qualquer coisa, é só arrumar, né? Que daí. Opa. O nosso grupo era a Patrícia, o Guilherme, a Rosana e eu, né, Maria Cezília. Era isso, pessoal? Isso, Maria. Obrigada, Maria. Valeu. Isso aí, obrigada. E quem que é do grupo 4, gente? Vamos lá? Vamos que a gente está quase vencendo aqui o nosso horário. Bom, posso falar por aqui, o grupo Marcel, né, Fernanda, as outras pessoas eu acabei não anotando aqui. A gente fez com tanta pressa ali, professora, que a gente acabou esquecendo os nomes. A Maria Isete, né, também estava na minha equipe, e não estou vendo mais o restante que estava compartilhando a tela. Mas eu vou apresentar o nosso trabalho. Nós escolhemos a aula 38, representação gráfica de uma função polinomial crescente, né, primeiro grau. A descritor o D20, para analisar esse decrescimento, e nós geramos 21 perguntas lá no quiz. Foi baixada a aula, foi feito todo o processo, e o quiz foi gerado 21 perguntas. As 21 foram selecionadas essas 3 aqui. Tá? Muito bem. A primeira é perguntando que tipo, né, de gráfico gera uma função do primeiro grau constante. Se a resposta certa é uma reta, e o desafio construir o gráfico de uma função, de uma outra função x mais 2 no 4. No 4, coisa rápida ali, né, para todo mundo ver. Muito bem. Foi a questão número 7 que foi gerada. A 12, calcule o valor de y para x igual a 1 na função 2x mais 1. E a resposta é 3. Caso R, tem o desafio, escrever uma função que tenha esses pontos, mas uma outra função que não seja essa, né? E que tenha os pontos x1 e y3 na reta. E o último fala sobre o coeficiente da função, né? Qual é o coeficiente que descreve o crescimento e decrescimento? A resposta é o coeficiente angular. Perguntas diretas, perguntas rápidas, mais teóricas, né? Sim. E caso o desafio dê um exemplo, né, de uma função crescente. E é isso. Muito bem, até que as perguntas vieram boas, né? Assim, interessante. Ok. Muito bem, pessoal. Bom, parabéns aí para todos, né, no empenho aí de estar realizando a atividade. Deixa eu voltar aqui no nosso roteiro, porque agora eu vou só colocar para vocês o formulário, né? Eu nem vou mais compartilhar ele aí com vocês, porque a gente só vai fazer o formulário de avaliação do dia e daí já vou fazer o print. Tá? Então, é aquele formulário mais rapidinho. Lembrando aí a turma, né? Que quem é da turma de hoje é a turma Y, né? Acho que alguns que... Deixa eu colocar aqui também lá no grupo. Tá. Os formulários já estão certinhos nos seus lugares. E aí, então, é só preencher. E, como eu disse, hoje nós não temos portfólio, também não temos aquela outra verificação da aprendizagem, né? Então, terminando aí, vocês já estão liberados. Opa, deixa eu aproveitar todo mundo bonitão aí para fazer o print. Quem conseguir dar um sorriso? Muito bem. Eu ia falar assim, um sorriso, lembrando que essa semana tem feriado e recesso. Aí o sorriso ia aumentar, né? Com certeza. E é isso, gente. Olha aí, ó. Nós já estamos na terça-feira, só tem mais amanhã de trabalhar, né? Essa semana, de trabalhar na escola, né? Ai, ai. Mas tá bom. Eu falo assim, a gente sobrevive de feriado em feriado, né? Contando qual é o próximo. Ai, ai, fazer o quê, né? Boa noite, Guilherme, tá? Então, todos vocês, né, estando já terminando aí, desejo a vocês aí um excelente feriado, né? E que
Tudo de bom aí, ainda amanhã, que trabalhamos ainda, e até a nossa próxima semana. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Boa noite. Boa noite.